Nós estamos de volta com o Jornal da Cidade, hoje recebendo o secretário de Meio Ambiente, Denis Santiago. Seja bem-vindo à TV Minas Brasil. Obrigado, Thalita. Grande satisfação estar aqui novamente no Jornal da Cidade, da TV Minas Brasil. Estamos aí à disposição para responder o que for necessário. E o secretário está aqui para falar sobre o seu trabalho e também para responder as perguntas da população. Primeiramente, secretário, nos fale sobre os projetos que já foram executados na cidade aí desde o início deste ano. Thalita, é o seguinte, quando nós assumimos a nossa secretaria, o prefeito Igor Santos, ele nos solicitou de uma forma bem veemente que ele queria a cidade com água, a cidade limpa e a cidade linda, né? Sim. Então, nós, analisando essa vontade do governo, nós vimos que o saneamento básico, né, da cidade e o embelezamento e a humanização dos espaços públicos, dos espaços para a população, seria as nossas prioridades, né? Encontramos um governo estabelecido com orçamentos anteriores, né, com dificuldades. Tivemos que adequar a equipe, adequar as equipes de frente, as equipes de projetos, afinar toda a secretaria, seja da Secretaria do Meio Ambiente, seja da Secretaria da Limpeza Urbana, né? Aí nós fomos trabalhar, correto? Quando o prefeito disse que queria água na cidade, nós recorremos à cidade, nós recorremos à Copasa, porque ela é a concessionária responsável por abastecer a cidade, não só o abastecimento da cidade, dentro do saneamento básico, Sim. mas também para o esgoto sanitário da cidade, né? Quanto ao abastecimento de água da cidade, vimos que a cidade não tinha segurança hídrica para possíveis anos de seca. Sim. Com isso, um dos objetivos que nós iniciamos já em fevereiro foi a formação de um grupo, né, onde participou grupos como o Comitê de Bacia do Paracatu, a Irriganor, a Associação dos Usuários de Água, e fizemos uma proposta técnica, a minha equipe fez uma proposta técnica para o Comitê de Bacias do São Francisco, que tem verba para esse tipo de projeto. Fizemos duas apresentações, o prefeito solicitou de forma virtual na época, e nos foi aprovada a nossa proposta por unanimidade. Sim. Né? Um valor que ainda não vou divulgar, porque não tem ele exato, e também dentro fomos aprovados também dentro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável a verba para desapropriação desse barramento, que é uma barragem que vai acumular água suficiente para dar segurança hídrica para Paracatu, que noutra oportunidade nós podemos falar isso com mais detalhe. Sim, é mais um meio de garantir que a população, que não falte água para a população. Exatamente. Na outra vertente do embelezamento da cidade, nós já encontramos obras inacabadas, né? E já foram entregues, como a Praça do Santana, Sim. a Praça do Santo Eduardo, o Parque dos Buritis. Nós trouxemos a Polícia Militar para dentro do parque, né? Então, os Olhos d'Água, estamos ainda terminando o trabalho, mas ele teve uma modificação muito grande no nosso governo. Correto? Fora a limpeza da cidade, que encontramos a cidade simplesmente imunda, vamos dizer assim. E nós fizemos uma equipe de duas frentes, onde até hoje, desde o início, desde o primeiro dia do governo, nós já fizemos mais de 1.400 serviços, entre limpeza de boca de lobo, podas, roçada, limpeza de lotes públicos, limpeza de escolas, limpeza do hospital, de todas as
as benfeitorias públicas da cidade. Certo. E como está esse trabalho, visto que a gente recebeu algumas reclamações dos nossos telespectadores que entram em contato aí pelo WhatsApp, às vezes pelo Facebook, até mesmo pelo Instagram, falando sobre a limpeza daquela rua que vai ali que passa no Alto do Açude, Senhora Aparecida, Senhora de Fátima. Parece que tem alguns canteiros ali perto e também no centro da cidade que a população reclamou que estariam sujos. Aí como funciona essa limpeza? Essa limpeza ela sempre tem que ser feita. Correto. Nós temos muita dificuldade na limpeza da cidade. Por quê? Porque nós nos deparamos com pouco equipamento para isso, né? Certo. Nós equiparamos com uma falta de planejamento das rotas e dos caminhões e das áreas que seriam limpas, né? Agora, quanto à reclamação de determinadas ruas, determinados pontos, nós temos atendido imediatamente, Certo. né? A população sempre recorre à nossa secretaria, recorre à ouvidoria e não passa menos de 2 dias nós fazemos essa limpeza. Certo. E como que a população pode entrar em contato com a secretaria diretamente? Porque ao passar pela ouvidoria, nós também recebemos algumas reclamações que esse processo da ouvidoria, e não só para a sua secretaria, que estou falando aqui, para a Secretaria de Meio Ambiente, mas para outras secretarias ali da prefeitura, né, do município, que demora um pouco esse processo. Então, como que as pessoas podem entrar em contato de forma mais rápida, serem atendidos mais rápidos? Direto com a secretaria? Pode ligar direto para a nossa secretaria, né? Liga para o número da prefeitura e eles repassam para nós, né? Nós estamos sempre atentos e temos uma programação imensa, né? Nós estamos seguindo um cronograma de trabalho, né, que nós temos para fazer, né? Normalmente, nós temos 2 frentes trabalhando ininterruptamente. Nós temos em torno de 5 serviços por dia, que nós começamos 7 horas da manhã e muitas vezes nós chegamos até 19 horas ou mais, certo? Agora, esses pontos reclamados pela população, a gente gostaria que a população também observasse que nós estamos ainda trabalhando com verbas do governo anterior, né? Nós não temos quase nenhum recurso para obter a realização completa desse trabalho. E eu venho informar a população que nós já fizemos um termo de referência, fizemos os projetos para o ano que vem ter uma empresa terceirizada, onde ela vai ter um serviço contínuo de limpeza da cidade. Limpeza de boca de lobo, pintura de meio-fio, lavagem das cidade quando necessário, capina, recolhimento de entulhos em determinados locais, né? Então, para o ano que vem, nós estamos organizando a limpeza da cidade de uma forma mais eficaz e mais eficiente. Secretário, nós temos algumas perguntas dos telespectadores, mas antes de fazer essas perguntas, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão dos lotes, que é uma reclamação recorrente, os lotes sujos na cidade, e a gente sabe que o cuidado com esses lotes para fazer a limpeza também não é tão simples quanto parece. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. Em quem está a responsabilidade de limpar esses lotes que estão sujos, com mato alto aí na cidade? Thalita, é o seguinte, quando nós assumimos a secretaria, logo no dia 11 de janeiro, o prefeito decretou, ele lançou o decreto 5.865, que dá um prazo para os donos e proprietários dos lotes fazerem a limpeza, certo? Esse decreto ele é curto e bem claro, né? A responsabilidade dos lotes particulares é do proprietário, né? Então, foi dado um prazo para que depois a fiscalização fosse até os lotes, notificasse, se não houvesse a limpeza, fizesse a multa, se não fosse a limpeza após multa,
a prefeitura iria fazer a limpeza dos lotes Sim. particulares e cobrar essa limpeza. Portanto, nós tivemos a pandemia, que todo o nosso corpo de fiscalização teve de se direcionar para o problema da pandemia, né? Então, a equipe foi direcionada ali, a equipe Sim, que faria, por exemplo, essa questão da fiscalização foi direcionada para as ações aí da pandemia da sim. Covid-19. Principalmente nas áreas que haviam aglomerações, né? Os locais que não estavam respeitando o Minas Sim. Consciente. E agora com a onda verde deu uma aliviada, digamos assim, as regras ficaram mais flexíveis. Aí vocês vão retornar essa equipe ou a equipe ainda continua concentrada? Não, nós vamos, a partir do momento e da necessidade, da demanda, nós vamos direcionar para esse decreto do prefeito Igor Santos. Nós Certo. até pedimos, avisamos a, a população que cuidem do seu lote, né, capinem, se possível cerquem, né, mantenham o lote limpo de entulhos, porque nós vamos notificar e depois, se não houver uma resposta disso, nós vamos ter que multar, né? Denise, tem um prazo estabelecido? Por exemplo, se tem um lote sujo lá do lado da minha casa, que de repente está me incomodando, porque a gente sabe que gera vários transtornos, é inseto, é o risco ali da segurança também. E eu entro em contato, às vezes, com a secretaria, que a gente já acompanhou casos desse tipo aqui na cidade de Paracatu, só que a prefeitura não encontra esse dono. Tem um prazo estabelecido para passar para a população? Por exemplo, se você entra com uma reclamação, em tantos dias ou em tantos meses o seu problema estará resolvido? Porque a prefeitura, né, o prefeito, como você bem disse, falou que se esse processo, né, depois desse processo concluir, de procurar o dono, de multar, a prefeitura limparia esses lotes. Então, tem um prazo? O prazo, vamos dizer assim, dentro da lei e do decreto, seria um prazo, seria imediatamente. O nosso Sim. cumprimento teria que ser imediatamente. Mas nós temos que observar que nós temos que ter recursos para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, dependendo do tipo de serviço, dependendo da quantidade, dependendo da turma, da quantidade de contingentes que irão processar esse trabalho, aí que a gente teria um prazo. Mas Certo. eu te falo que a intenção da Secretaria do Meio Ambiente, né, de toda a nossa equipe da limpeza urbana e do próprio prefeito e vice-prefeito é de atender a população, né, imediatamente. Nós Certo. temos feito, já temos realizado casos assim, casos simples nós temos resolvidos até no mesmo dia, né? E dependendo de cada caso é um caso, mas nós estamos com um prazo curto para resolver isso. Bacana. E nosso horário de entrevista já está quase se encerrando aqui, mas tem algumas perguntas. O pessoal nos mandou até imagens de algumas palmeiras lá do Proman, no Paracatuzinho, que foram cortadas. E essa pessoa, esse telespectador que mandou essas imagens, quer saber o motivo que cortaram essas palmeiras. Até informaram que algumas araras saíram do local, araras que ficavam por ali, saíram desesperadas, desorientadas. E essa pessoa tem essa preocupação em relação a esses animais e quer saber por qual motivo aconteceu esse corte dessas palmeiras. Correto, Thalita. É o seguinte, toda árvore a ser suprimida na cidade de Paracatu, ela tem um estudo prévio. Nós temos na nossa secretaria 2 biólogas que são especialistas nessa parte arbóreas. Tem Sim. cursos, tem tudo. Então, essas árvores, e tem um engenheiro que observa também o dano mecânico disso. E nós temos também na nossa secretaria um representante da Defesa Civil que muitas vezes promove a ida de corpo de bombeiro, tudo isso para ver se está existindo risco de vida, né, risco de morte, se está deteriorando a benfeitoria, se a árvore está doente, se ela tem risco de cair, se as palmeiras elas têm umas galhas pesadas e quando elas chegam em determinada altura, o impacto que ela causa sobre a benfeitoria ou sobre uma pessoa é um impacto muito grande. Então, tudo isso é analisado antes de retirar.
Então, não foi retirado deliberadamente. Sim. E tem uma pergunta aqui parecida, que a pessoa pergunta por que árvores inteiras estão sendo cortadas até em diversos pontos da cidade. E a pessoa também falou sobre a questão das altas temperaturas, né? Que ela tem uma preocupação em relação a isso. Acho que é uma pergunta bem relacionada aí à anterior, né, das palmeiras. Sim, está respondido que tudo é feito com critério, né? E nós Sim, também gostaríamos de alertar que cada árvore retirada, o proprietário que requisita, a pessoa que pede para tirar, não é a prefeitura que vai lá e retira deliberadamente. Normalmente é um morador que pede, é sim. uma pessoa que está sendo prejudicada com essa árvore, e nós analisamos isso, né, de uma forma bem veemente, e é obrigatório essa pessoa depois plantar 4 árvores. De, Olha que é, bacana, não sabia dessa 1 para informação. 4, cada árvore retirada é obrigada a plantar 4 árvores. Certo. O pessoal estava perguntando o telefone da prefeitura, que nós falamos antes a respeito dos lotes sujos, é o 3679-0300. 3679-0300. E nosso tempo de entrevista já excedeu, o pessoal está me avisando aqui. Eu gostaria de deixar alguns minutinhos para falar sobre as suas considerações finais e os projetos futuros da pasta. Sim, nós temos dentro da nossa concepção, dentro da nossa prioridade, nós temos vários projetos, estamos elaborando vários termos de referência, por exemplo, os parques da cidade, né, todos eles vão ser beneficiados, nós vamos cercar de uma forma bem feita todos os parques, nós vamos fazer entradas específicas, nós vamos fazer planos de paisagismo em cada parque, nós vamos, se possível, adquirir áreas adjacentes para compor o parque, né? Quanto à segurança hídrica, nós esperamos que vamos construir a nossa barragem em 2022, né? E quanto à limpeza da cidade, nós vamos também ter uma empresa terceirizada para manter a cidade sempre limpa. Minhas considerações finais baseia em dois aspectos. Primeiro, aos parceiros, agradecer aos parceiros, né? Eu não posso dizer que tenho feito tudo sozinho, né? Sim. A prefeitura, quando ela está com pouco recurso, né? Nem digo isso, quando esses recursos não estão disponíveis, nós temos que buscar parcerias, nós temos muita ajuda de parceiros, dos empresários da cidade, das empresas, das grandes empresas, que eu não vou citar aqui, porque eu não vou, posso esquecer de alguma. Sim. E também fazer um pedido para a população, né? Porque quando você vê um lote sujo, quando você vê entulhos, quando você vê a rua suja, isso tem uma causa, né? Normalmente nós trabalhamos sobre a consequência, Sim. né? Vamos trabalhar com educação ambiental em cima da causa. Mas aqui, essa entrevista já é um primeiro passo para a educação ambiental, um pedido para a população. Não vamos sujar a nossa cidade, vamos colocar o lixo, vamos colocar os resíduos sólidos onde é o local adequado para ele. Nós temos a coleta domiciliar bem feita, nós temos a coleta seletiva, vamos expandi-las, mas hoje, agora, nós precisamos dessa ajuda. Muito obrigado. Que bacana, está aí o recado então do secretário de Meio Ambiente do município. Eu te agradeço por essa entrevista, Denis, muito obrigada por comparecer aqui e responder as perguntas da população.